Bom, nós vamos dar continuidade no nosso estudo, parágrafo 26. Hoje, se der tempo, nós vamos também dar início ao parágrafo 27 e 28, né, para a gente dar sequência. Mas, assim, o Ascan já tinha me mandado preparar o estudo para esse parágrafo, para eu pesquisar em torno do tema, mas ele é muito, assim, não é que ele seja imprevisível, mas ele sabe das necessidades de um assunto ou de outro. Às vezes ele se demora mais num tema do que no outro, às vezes aquele tema puxa para um outro diferente, e no final é tudo aprendizado, né? É tudo entendimento. E o mais interessante disso tudo é que todos esses ensinos que ele nos traz são ensinos que a gente, quando escuta ele falar, a gente pensa assim, gente, mas eu já tinha pensado sobre isso, eu já tinha estudado sobre isso, e eu não lembrava. Parece que sei lá, que as coisas estão aqui dentro e o que ele faz é só dar uma luz. Eu acho que é isso, é mais ou menos isso, né? Então, hoje o parágrafo 26, ele fala que a gente precisa iluminar o coração, que antes de tudo, né, antes de mais nada, importa elevar o coração, romper as muralhas que nos prendem nas sombras, esquecer as ilusões da posse, dilacerar os véus da vaidade, abster-se do licor do personalismo, para que os clarões da mente do monte possam refulgir lá do fundo dos vales, para que o sol eterno de Deus dissipe as transitórias trevas humanas. Transitórias, então significa que a escuridão, que as trevas, que a ignorância, que a ausência de luz, ela não é eterna, ela não é perene, ela é transitória. Isso já nos traz um conforto muito grande, né? Já nos traz um conforto muito grande, porque quando a gente pensa que nós estamos vivendo uma dificuldade muito intensa, nós estamos passando por uma prova muito grande, estamos passando por um momento de dificuldade muito grande. Quando a gente pensa nisso, parece que esse sofrimento é eterno, né? É eterno. Na terça-feira, numa das mensagens, se não me engano foi a de Zillion, em que ele fala o seguinte: é muito difícil dizer para uma pessoa que está numa tempestade, no meio de um oceano revoltado, né, com ondas gigantescas, com ventos de 180 km por hora, e você virar para a pessoa e falar assim: calma, paciência, isso vai passar. A gente sabe que vai passar. Até eles que estão no alto da montanha, como foi aquele exemplo que ele deu aquele dia, eles estão no alto da montanha, eles enxergam que vai passar. Mas nós que estamos ali, né, no meio daquele burburinho, para nós é mais difícil entender isso, né? Na terça-feira isso ficou muito claro, que eles não podem intervir no nosso livre-arbítrio, eles não podem intervir nas nossas decisões, mas eles ficam muito ansiosos para nos dar alguma informação, para nos passar, não é informação, mas para nos passar algumas dicas. Porque se eles falarem assim para nós: olha, não passa por essa rua porque um carro vai te atropelar, eles estão tolhindo o nosso livre-arbítrio. Vocês concordam com isso? Eles estão tolhindo, então eles não podem fazer isso, mesmo que
vejam, o que eles podem fazer? Nos intuir, né? Não vai por esse caminho hoje, não, né? Muda a direção, ou então atrasa, acontece alguma coisa que nos faz mudar o horário de sair, enfim. Mas chegar para nós e falar assim, olha, vai acontecer, não pode, né? Então, quando o homem tiver desenvolvido a sua consciência muito além desse nível, que é a nossa consciência no estado de vigília, que a gente está atento a tudo, vendo tudo, registrando tudo. Eu não sei se isso procede, mas uma vez eu li que o nosso olho, ele tem condição de vislumbrar até 23 mil coisas ao mesmo tempo. Eu não sei se isso procede, porque assim, o que ele vê, que nós achamos que estamos vendo, é o que a nossa consciência está focada. Mas ele está registrando tudo à nossa volta, os detalhes à nossa volta, um interruptor que está aqui, um fio que está ali. Então, na verdade, o que eu percebo é o que eu estou focado, né? Mas quando eu conseguir desenvolver a minha consciência, além dessa consciência de vigília, né, que atua, a minha consciência de vigília, ela atua no nível da minha mente concreta. Lembram disso? O que é a mente concreta? É a mente construída pelo homem, né, baseado nos seus saberes, né? Então, quando eu conseguir, né, desenvolver essa consciência de uma forma muito maior que a consciência de vigília, extrapolando, né, essa mente concreta, aí eu vou conseguir me aproximar de Deus. Porque eu não me aproximo de Deus pelo espaço, indo para cima, como é que fala? Sendo arrebatado. Não é. Eu me aproximo de Deus pela consciência. Quando eles falam da viagem para dentro, na verdade, eles estão nos propondo uma imersão que nos leve ao que há de mais sagrado dentro de nós, que é a mônada divina. O que é a mônada divina? Mônada, o significado de mônada é semente. Mônada divina, semente divina. A mônada divina, por assim dizer, ela é o nosso DNA, a assinatura de Deus em nós. Está no mais âmago do mais âmago do mais âmago da nossa essência. É o nosso princípio inteligente, recém-criado. Porque esse princípio inteligente, ele traz com ele a assinatura de Deus, porque ele é um desdobramento de Deus. Ele saiu de onde? Ele foi criado assim? Estalou-se os dedos e criou o princípio inteligente? Foi assim? Não. O verbo manifestou. O verbo manifestar, o espírito, o hálito, o fogo, trouxe junto com ele as mônadas divinas, todas as criações, né? Então, essa mônada, ela permanece aqui dentro da minha consciência primitiva, aquela consciência mais profunda. E é essa consciência que hoje, que nós estamos começando a entender as coisas, queremos resgatar. Queremos ir lá no fundo de nós e trazer ela para a superfície. Por quê? Porque essa consciência, ela traz com ela as nossas melhores qualidades.
as nossas maiores virtudes, porque ela é pura. Ela é pura. Ela é tal qual o princípio inteligente, recém-criada, e nada, sem mácula. E é essa consciência que nós estamos buscando. E quando a gente começa a ir em busca dessa consciência, como a gente viu nos estudos anteriores, pelo silêncio, pela quietação, a quietude da mente, através da meditação, através da prática da caridade. Nós vimos nos 3 últimos estudos vários caminhos que nos ajudam nessa imersão, que nos ajudam a ir resgatar. Por isso que nós somos chamados de buscadores. Vocês ouviram nas mensagens de terça-feira, 2 das entidades se referiram a nós como buscadores, porque nós estamos buscando essa consciência, né? E esse é o motivo pelo qual os nossos mestres, os nossos irmãos mais velhos, os irmãos das estrelas, insistem tanto conosco, né, para que a gente possa, né, ter esse autoconhecimento. Para que a gente vá em busca de nós mesmos, para que a gente se reconheça como um ser espiritual que vive uma experiência no corpo material. E não o contrário. Vocês tiveram experiências na terça-feira? Alguns de vocês tiveram alguma experiência? Se tiveram, depois narram aqui no chat para nós. Eu tive uma experiência muito assim, ao mesmo tempo que ela foi muito bonita, ela foi muito dolorosa, porque ela trouxe com ela uma visão muito bonita com uma dor muito grande. A dor, talvez a dor da morte, né? Talvez seja a dor da morte, a dor do reconhecimento de quem nós somos, dos nossos erros, daqueles monstros que eles nos disseram, né? Daqueles monstros que nós estamos tentando domesticar, né? Então, Hans disse que somente pela interiorização, ou seja, através dessa volta para dentro, no silêncio da mente, é que nós vamos encontrar a nós mesmos, né? Nós vamos nos encontrar, nós vamos nos iluminar e, por conseguinte, encontrar a Deus. E o caminho da iluminação é esses recados que eles nos deram nesses 2 últimos encontros e que vem nos dando há tanto tempo. São essas dicas, são essas lições, através da quietude, da meditação, do silêncio, através da renúncia, da resiliência, da compaixão, da caridade. Somente através disso é que o homem vai aprender a domesticar os seus monstros, a iluminar-se, a reconhecer-se e, por conseguinte, expandir a sua consciência. E, através da expansão da consciência, né, o homem, então, ele vai ter a experiência de unir-se ao seu Criador, de unir-se ao Cristo, de unir-se às entidades superiores, aos seres sagrados, né? Então, o que é essa expansão de consciência que nós tanto falamos? Nós só conseguiremos expandir a consciência e todos os médiuns, ele trabalha com expansão de consciência, embora às vezes ele nem saiba. Por quê? Para ele entrar em contato com outra mente,
vamos falar através da incorporação, da psicofonia, da psicografia, para ele fazer essa conexão com uma mente externa, ele tem que estar com a sua consciência expandida. Porque a consciência externa, ela não se conecta com a mente concreta. O que ela faz com a mente concreta? Ela anestesia, ela isola temporariamente. Embora tudo passe pelo crivo dessa mente, né? Mas ela fica temporariamente embutida dentro de uma redoma. Né? Então, você expande a sua energia, você expande a sua consciência, você expande a sua luz, e aí a outra entidade, da mesma forma, faz e entra nessa conexão com você. É lindo tudo isso, né? Agora, num processo mais avançado, essa expansão da consciência, ela vai fazer com que você comece a viver, o seu cérebro começa em vigília a suportar duas existências paralelas. Eu estou falando de duas. Ele, quanto mais evoluído, mais existente. Então, começa assim. Você começa a ficar mais disperso da mente concreta. O que significa isso? Significa que nas suas atividades rotineiras, você não estará tão atento. Você perde o foco facilmente. Você está ali prestando atenção numa coisa, de repente a sua mente divaga. Por quê? Porque sua mente está em expansão. A mente em expansão, a mente expandida, ela não tem um olhar para um foco. Como que é a visão dela? É sistêmica. Ela olha para várias coisas ao mesmo tempo. A mente do Cristo, ela é uma consciência universal. Por isso que nós falamos Cristo cósmico. Nós poderíamos falar consciência cósmica. Então, a consciência do Cristo, ela consegue abarcar tudo aquilo que é inerente a Ele. Ou seja, todos os mundos dos quais Ele é o governador, todos os mundos que estão sob a sua responsabilidade, todas as humanidades, todas as criaturas arquitetadas por Ele, cuja criação estão sob a sua responsabilidade, Ele consegue abarcar tudo isso. E por quê? Porque a consciência dele já é una. O que é uma consciência una? É uma consciência que já se uniu a todas as consciências. E aí você fala assim, mas como que eu não consigo ouvi-lo, ou percebê-lo, ou senti-lo, ou vê-lo? Porque você não está conectado com ele. A sua consciência não está conectada com ele. Não expandiu para chegar a dele, mas a dele está conectada com a sua. Compreendem? Então, quando você fala em relação ao Criador primordial, onisciente, essa é uma característica dos Cristos. Onisciência. Só que a onisciência crística, ela é limitada em relação à sua obra. Em relação àquilo que ele criou, por exemplo, o nosso Cristo cósmico, o nosso, porque são vários Cristo cósmicos, milhares, né? O nosso Cristo cósmico criou, arquitetou, criou, planejou, construiu o planeta Terra. O nosso Cristo cósmico criou, planejou, arquitetou
todos os mundos, todos os planetas inerentes a Alcione, inerentes a Sírius, inerentes a Capela. Então, todas as suas criações, ele está uno, onisciente e onipresente com todas essas suas criaturas, porque ele é a manifestação da vontade do Criador primordial. E ele chegou num patamar que a sua consciência é universal, é cósmica. Está sendo difícil para vocês entenderem isso? Né? Expansão. Então, vocês estão no começo dessa expansão. Vocês estão começando a trilhar esse caminho, né? Uma dica, nós já falamos disso várias vezes, vamos repetir. Por onde que eu começo essa expansão da consciência? Vou dar uma orientação para vocês. Já falamos sobre isso, vamos repetir. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Lei de física, tá certo ou tá errado? É uma lei física. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Como que a consciência crística pode ocupar um espaço que está, né, que está ocupado pela mágoa, pelo ressentimento, pela raiva, pela ira, pelo desejo de vingança e por várias outras coisas. Porque isso ocupa espaço. Isso é energia. A raiva é energia. E ela ocupa espaço. O ódio é energia, ocupa espaço. A mágoa, o ressentimento, isso ocupa espaço. Então, você está ocupando espaço com algo pesado, denso, e que está tirando o lugar da luz, que poderia estar sendo ocupado pela luz. Né? Então, nós falamos no encontro passado, perdoar é simplesmente uma escolha seletiva de cada um. É uma escolha seletiva. Cada um escolhe o que ele quer carregar nas suas memórias. E, geralmente, nós queremos carregar nas memórias as coisas boas, as coisas alegres, que nos dão alegria, sensações agradáveis quando nós recordamos. Né? Observem uma coisa. Quando algo muito ruim lhes acontece, vocês querem apagar aquilo, uma coisa muito triste. Vocês querem apagar aquela memória triste. Por quê? Porque se vocês ficarem em cima daquela memória triste, vocês vão continuar vivendo a tristeza do momento inicial, não é assim? Não é assim que acontece, né? Pois bem, e quando, né, você tem uma raiva muito grande de alguém, uma mágoa muito grande de alguém. Ora, o que a gente pensa é o seguinte, você não quer nem ouvir falar do seu desafeto. Seu desafeto te magoou, te ofendeu, te caluniou, te feriu. Então, você tem raiva do seu desafeto. Só que você dá uma importância tão grande a ele que você não tira ele do pensamento. Você fica ali o tempo todo pensando nele, pensando numa maneira de se vingar, vigiando os passos dele nas redes sociais, vendo o que ele faz, o que ele deixa de fazer, observando o que ele fala, com quem que ele está. O que que acontece? Você está deixando de carregar dentro de você memórias afetivas, agradáveis, boas, deixando de dar ênfase às pessoas que você ama para carregar um fardo
indesejável. Isso é só questão de inteligência, não é questão de sentimento, é questão de inteligência. Porque o que você faz com um desconhecido? Você passa por um desconhecido na rua, ele não te diz respeito. Ele não te diz respeito. Ele, como diz o adágio de vocês, ele nem perfuma e ele nem emite mau odor. Ele é diferente. Então, você carrega o desconhecido, chega na sua casa à noite, você vai lembrar, puxa vida, eu passei por 30 desconhecidos dentro do ônibus. Deixa eu tentar lembrar a cara de cada um. Nossa, eu passei por não sei quantos desconhecidos dentro do mercado. Eu passei por não sei... Você vai lembrar disso? Você vai se preocupar com isso? Não. Então, você não carrega o indiferente. Você não carrega o indiferente. Então, você está vazio do indiferente. Por que carregar o mal? Por que carregar a raiva? Se essa pessoa não é mais importante para você, liberte-se. Não é libertar ela da sua raiva, não. Liberte você do peso que você carrega. Se ela não é importante para você, torne-a indiferente. Torne-a indiferente. Porque você fica carregando constantemente a imagem do seu desafeto. O que nós entendemos com isso? Nós entendemos que você dá muita relevância a essa pessoa. Você dá uma importância, às vezes você dá mais importância a um desafeto, a um colega de trabalho que te ofendeu, que te magoou, que te prejudicou, do que você dá importância a um próprio filho, a um neto, a um esposo, uma esposa. O que tem de valioso nisso? Então, o perdão, ele é essencial nesse processo de iluminar o coração, de evoluir, de expandir a consciência. Dr. Odilon Fernandes, ele fala, porque é da nossa equipe, né? Todos esses pessoais aí que vocês costumam ouvir, ler, e ele fala numa de suas obras que todos são médiuns, mas ninguém ainda engoliu isso direito. Mas, como que sim? Que eu sou médium, mas eu não vejo nada, eu não sinto nada, eu não pressinto nada, eu não arrepio, eu não sinto cosquinha, eu não sonho. Como que eu sou médium? Todos são médiuns. Eu já falei para vocês, eu já mudei vários vocábulos. Nós mudamos o vocábulo de espírito para entidade biológica extraterrena, mudamos o vocábulo de colônia espiritual para mundos habitados, mudamos a palavra médium por sensitivo. Quando você fala em sensitivo, fica mais próximo de humano comum. Todos os homens são sensitivos. O que está faltando para ele captar? Ele é uma antena sensitiva. O que está faltando para ele captar e interpretar essas ondas que atravessam ele, atravessam sua mente, atravessam o seu corpo? O que está faltando? Percepção. Essa percepção, né, ela vem através de uma mente limpa, de um coração leve, né, de uma mente que está acima da mente concreta, que é a mente que só foca na rotina, nas coisas materiais, né? Então, o perdão verdadeiro, ele é uma experiência que talvez para muitos que me ouvem nesse momento,
seja muito difícil, porque o perdão verdadeiro, ele implica em total esquecimento da ofensa. E aonde que está a ofensa, senhores? Ela está no futuro? Não. Ela está no presente? Também não. Ela está em algum momento do passado, correto? Não é assim? A ofensa está em algum momento passado. O que é que nós ensinamos para vocês o tempo todo? O que existe? Existe futuro? Não. Existe passado? Não. E no momento presente não há ofensa. Então, por que carregar o sentimento de vingança? Por que carregar a mágoa? Por que carregar o ressentimento? Mas aconteceu. Ótimo. Aconteceu no passado. Para o que o passado serve? Referência. Referência. Você dá uma olhada para o passado, vê o que aconteceu lá e traz para o momento presente as suas experiências. Se eu fizer assim, vai acontecer assado. Se eu falar determinada coisa, ou se eu agir de determinada forma, eu vou provocar algum irmão que vai reagir de forma agressiva, de forma desonrosa, de forma ofensiva. Então, o passado, ele é referência, mas ele não existe, acabou. Acabou. Ele não se repete. Por isso que eu disse aos senhores, que quando os senhores corrigir algum defeito definitivamente, aquele erro do passado gerado por esse defeito se extingue e fica só a experiência. Porque você não precisa mais se lembrar daquele erro. Você transformou aquele erro em aprendizado. Você introjetou a ação e reação decorrente daquele erro. Ele se tornou cultura para você, então você não precisa mais se lembrar dele. Ele é apagado. Só que ele é apagado só quando você consegue extirpá-lo do seu presente. Então, o perdão verdadeiro ainda é difícil para muitas pessoas que não conseguem esquecer o passado. Elas deixam de viver o momento presente, que é imperioso, que é o melhor momento da sua vida, que é o momento mais importante de todas as suas existências, segundo André Luiz. E você para a sua evolução porque você está estacionado em algum momento do passado. Inteligência paralisada. Não é muito inteligente isso, né? Então, o que o homem inteligente deve fazer? Ele deve esquecer, tocar sua vida. E o Pai, que tudo vê, que tudo sabe, que é justo, a vida com as suas provas e expiações, se encarregará em algum momento de fazer com aquele ofensor ele possa reajustar-se às leis divinas. E no momento em que ele desejar começar esse reajuste, a primeira coisa que ele vai fazer é querer estar em contato com você. Porque ele precisa desse perdão. Aí você, do seu fundo do coração, você pensa assim, mas eu já o perdoei, não tenho que perdoar. Do fundo do meu coração, do fundo da minha alma. Então, o que a gente está entendendo? Você o perdoou, mas ele não se perdoou. E o perdão, ele precisa ser amplo, geral
Então, quando eu falo para vocês, olha, você errou? Errou. Matou? Matei. Roubou? Roubei. Abortou? Abortei. Né? Corrompeu? Corrompi. Onde que você fez isso? Agora? Não, no passado. Por que passado? Porque 1 hora atrás já é passado. 10 minutos atrás é passado. 1 minuto atrás é passado. Presente é só esses 60 segundos que nós estamos vivendo. É a única coisa que nós temos. Nós temos 60 segundos para respirar e viver. Você tem 60 segundos para se manter vivo. Prende a sua respiração. Vamos ver quantos minutos você vai sobreviver. Então, você só tem isso aqui. O resto é passado. Errou? Errei. Começa agora a fazer certo. Vá e não tornes a pecar. Né? Jesus falando para a adúltera. Vá e não tornes a pecar. Então, quando eu estou falando de expansão de consciência, eu estou falando de iluminação da alma, do coração, eu estou falando de evolução espiritual. Quando o homem, ele quer se curar, a primeira coisa que ele tem que fazer, perdoar. Mas eu não tenho ofensa contra ninguém, eu já perdoei todos os meus ofensores. Então, olhe para dentro. Você deve ter alguma coisa dentro de você que você precisa se perdoar. Eu vou dizer mais. Quando a pessoa se nega a olhar os seus monstros, como foi falado no último trabalho de cura, quando as pessoas se negam a encarar os seus próprios monstros, quando ela se nega a se perdoar, inevitavelmente ela adquire uma depressão, um estado de ansiedade, a síndrome de pânico. Sabe por quê? A depressão, a ansiedade, a síndrome de pânico, ela não é algo motivado de fora para dentro, como a maioria dos terapeutas imaginam e pensam. O fato exterior, a ação exterior, é um gatilho, mas é aqui dentro que está a causa dessa depressão, dessa ansiedade, dessa angústia, dessa síndrome de pânico. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, comete alguns erros e ela não tem coragem de olhar para o próprio erro. Ela sente vergonha daquele erro, ela sente muito incomodada, então ela não quer olhar para o erro. E essa recusa em olhar para o erro cria os monstros, né? Então ela vai ficando cada vez mais angustiada, ela vai ficando cada vez mais sofrida, né? Se ela começasse, se as terapias, né, essas terapias que se fazem na Terra, se começasse a trabalhar essa imersão interior de uma forma mais cristã e menos acadêmica, uma forma mais cristã e menos acadêmica, com certeza o tratamento dessas síndromes não prescindiria de tantos psicotrópicos, de tantos medicamentos que paralisam as ações mentais. Então, perdoar o outro e perdoar a si mesmo é uma decisão de se curar, de curar seu coração, de curar o seu espírito, de curar o seu ser. É a escolha que a pessoa tem de não dar mais valor à raiva, ao ódio,
ao ofensor do que as coisas que realmente são importantes. Porque tem muita coisa bonita na sua vida, tem muita coisa boa para a pessoa prestar atenção. E o homem terreno, ele tem por hábito sempre correr atrás daquilo que ontem ele teve fácil. Estava debaixo do nariz dele, estava debaixo dos olhos dele, ele não quis, ele não prestou atenção, ele rejeitou. Por quê? Porque ele estava lá no passado. Aí aquela coisa boa, aquele fato bom, aquela pessoa boa, vai embora. Aí quando a pessoa vai embora, ele volta do passado e fala, uai, cadê fulano? Cadê aquela situação? Cadê aquele momento? Acabou. Aí ele começa a correr atrás para ver se recupera. Não dá valor à família, não dá valor aos amigos, né? Não dá valor aquelas coisas boas que ele tem. Ele está sempre focado no passado, nos problemas do passado, nas coisas do passado, né? Aí ele acha que os problemas dele no momento presente, a culpa é do passado, e aí em vez de ele aproveitar o momento presente para se refazer, para se reestruturar, para levantar a cabeça, alinhar os seus pensamentos, não. Porque ele está embotado pelos fantasmas, pelos monstros do passado, ele está dominado, né? E é importante que vocês entendam que o fato de não perdoar o outro pode ser o pior déspota. O outro pode ser o pior agressor, o mais cruel, né, das espécies. Mas quando ele ofende, ele está no momento dele, porque ele é isso. E quando você não perdoa, você sai de onde você está, das suas conquistas espirituais, e você vai lá onde ele está. Mas ele é um déspota, mas ele é cruel, eu não sou, mas você está no mesmo nível de energia que ele. Os dois estão doentes. Um é doente ativo, é o que age. O outro é doente passivo, é o que só sente. Os dois são enfermos, né? Então, igual nós falamos, esses sentimentos de baixa vibração, como a mágoa, o ressentimento, o ódio, sentimento de vingança, eles vão criando camadas de fuligem, acho que essa é a palavra certa, fuligem, em torno da sua aura. Vai criando aquela camada de fuligem. Só que dependendo da intensidade da sua raiva ou da sua mágoa, essa camada de fuligem, ela vai engrossando. Ela vai engrossando. Então, eu já falei para vocês que nós enxergamos vocês pela luz, né? Pela luz emitida pelos chakras, que é a impressão digital espiritual de cada um. Então, quando eu olho para uma pessoa assim, eu não consigo identificá-la. Eu não consigo identificá-la. E olha a situação de uma prece da pessoa dessa. A prece, vamos falar de uma forma metafórica, ela sai do seu coração, né? A prece, ela é um influxo energético formado pela conexão da sua mente com o alto. Você quer
entrar em contato com a divindade, então você formula palavras, você repete, você cria, você faz uma prece. A prece daquele que está, olha por que Jesus falou, vai e reconcilia-te com o teu adversário em primeiro lugar, depois você vem e traz a sua oferenda e ora, não foi isso que ele falou? Você está com a camada de fuligem em torno do seu corpo astral. Às vezes essa camada é muito espessa. A prece, que é um influxo energético, quando ela chega, quando ela vai tentar sair de você, ela encontra o quê? Um bloqueio. Às vezes sai um fiozinho fininho, vai encontrar uma fresta, outra fresta vai sair. Quando, na verdade, podia sair aquele facho, aquela luz jorrando do seu ser. Né? Então, esses sentimentos, eles impedem o ser humano de brilhar, de mostrar a sua luz, de irradiar. E aí, como ele faz essa prece eventualmente não surte efeito, às vezes ela nem alcançou alguma entidade que está no nível até onde ela foi, porque a prece, não se enganem, a prece ela vai em diferentes níveis, de acordo com a sua fé. E aí ela vai encontrando entidades que estão naqueles níveis. Quanto maior a sua fé, quanto maior a intensidade da sua prece, maior será o nível que ela vai alcançar. Né? Então, por isso que Jesus disse, olha, deixa a sua prece aqui, vai no seu coração, reconcilia com o seu adversário, faz a sua parte, tira esse peso do seu coração, volta aqui e ora, porque aí a sua prece vai embora. Né? Então, esses sentimentos, eles criam essa fuligem que se torna uma algema, que se torna peso. Lembra quando nós fizemos um estudo de Eusébio, que fala que o homem ele cria gaiolas para si? Lembram disso? Ele cria gaiolas, ele se auto-aprisiona. Senhores, vocês são livres. Vocês são a liberdade. A primeira liberdade que o Criador deu a vocês é a liberdade de escolher o que vocês querem, aonde que vocês querem ir, o que vocês querem fazer, como que vocês querem fazer. Vocês são livres. E aí, de repente, se sentem aprisionados por causa de uma tristeza, por causa de uma raiva, por causa de uma mágoa, por causa de uma culpa. Não. Né? E aonde que está tudo isso? A raiva, a culpa, a tristeza, as paixões. Aonde que está tudo isso? Sabe onde? Tudo isso está alojado no ego. Faz parte do ego. Esse bicho-papão, né? Tão necessário, né? Tão necessário porque ele é o intercâmbio com o meio externo, ele é o ponderador, né? Do id, mas nós não, os homens acabaram por imprimir uma importância tão grande ao ego que ele começou a acreditar que é o Senhor absoluto de todas as coisas, que é ele que manda. E o ego, ele é um empecilho à evolução humana. Ele é um empecilho. Para começar, que ele não é criado por Deus.
ele é criado pelo próprio homem, né? Ele é uma criação humana, né? Essa criação é uma criação, o ego é uma criação da mente concreta do homem. Ele é uma unidade da consciência inferior, aquela consciência que eu falei que é a consciência ativa, né? Ele é uma unidade dessa consciência inferior, né? Ele vai surgindo à medida que a mente, né, vai processando as percepções dos sentidos no dia a dia, vai partindo de ideias que o homem desenvolve desde a mais tenra infância, né? Os conceitos de eu, de meu, é meu, e até os valores, as crenças, os preconceitos. Então, ele é um falso eu. É um falso eu que começa na infância e que vai se fortalecendo com o tempo, até por uma má educação, né? Uma má educação que fizeste dos filhos que eu vos confiei, né? Vai se fortalecendo na medida em que a memória vai acumulando as impressões das suas experiências. Então, é simples. A criança vai com os pais a um supermercado. Os pais têm poucos recursos para comprar a cesta básica, que é o que precisa fazer. A criança é pequena, está aí com seus 3 anos, está desenvolvendo a mente concreta, ela está naquele processo que nós chamamos de egocentrismo. Todo o universo gira em torno dela. Ela é o centro das atenções. Tudo ela acha que é dela, pertence a ela. E ela vê um biscoito, ela vê um confete, uma coisa, e ela quer, eu quero. É meu, eu quero. E os pais dizem, não pode, eu não tenho como te dar isso agora. Eu quero, e a criança vai manifestar, né, toda a sua indignação através de gritos, através de o que vocês chamam de birra. E aí começa, então, os pais a cederem. E vão cedendo. Eu estou dando um exemplo superficial, não sou psicólogo, não sou terapeuta, né? Os pais vão cedendo. Os pais estão fazendo o quê? Desenvolvendo na criança uma mente concreta ególatra que diz que sempre que ela reagir com exasperação, que sempre que ela reagir com indignação, que sempre que ela reagir com agressividade, que sempre que ela reagir com choro, ela vai obter o que ela quer. E ela vai fazer isso a vida inteira. Né? Então, existem coisas que se chama lei da compensação. Né? A criança é muito pequena, ela quer aquilo, você não pode dar, então você vai compensá-la de outra forma, você vai oferecer uma outra atividade, mas isso precisa de quê? Precisa de tempo, precisa de discernimento, precisa de entendimento. Como que os pais de hoje andam? Correndo, atropelados, vagando, né, pelas horas. E é claro que eles não se dispõem de entendimento de conceitos freudianos, de conceitos de Piaget, de conceitos de Jung, quem mais que seja, Vygotsky, quem possa ser, ela não consegue, ela não tem esse entendimento. Ela quer ficar livre daquele espetáculo. O que ela faz? Ela cede. Né? Que geração que está sendo criada? Né? É essa geração que está aí hoje, os jovens de hoje. Você pega a geração aí de 10 anos a 20 anos e faz uma análisezinha, faz um perfil de como que é essa geração. A nossa esperança
são esses, né, que estão vindo. Estão vindo aí, de 2020 para cá, 2015 para cá. Né? Com pais mais preparados. Tanto é que a paternidade hoje, o que está acontecendo com a paternidade? Ela está retardada. Antes, os pais tinham filhos com 14 anos, as mulheres, 15 anos, 16 anos. Com quantos anos os pais agora estão tendo filho? 30 anos, na faixa de 30 anos. Então, eles estão mais amadurecidos, eles já estão mais ou menos, né, com a sua vida em curso. É uma tentativa de reverter esse quadro. Né? Então, o ser humano, ele acaba identificando o ego, né, como sendo seu próprio ser. E o ego, ele é o quê? O instrumento para que o ser humano viva no mundo da separatividade. Ó, né? Mundo dual. Aí, por que que tem tanto conflito quando a pessoa descobre o espiritual? Por que que começa tanto conflito? Porque a sua mente concreta, o seu ego, não quer permitir, porque não é o ego que filtra o que vem do id, do superego. O seu ego não vai permitir que você faça essa imersão no plano espiritual, que você se convença de que você é um ser espiritual vivendo uma experiência material. Por quê? Porque você vai acabar com a festa dele. Você vai tirar o poder dele. Então, ele cria conflitos na sua mente. Ah, mas será que isso é verdade? Mas será que é assim mesmo? Né? Você começa a entrar em conflito. Porque ele é instrumento da separatividade. Ele é dual. Né? Então, o homem precisa transcender essa crença que ele tem de que o ego é ele. Ele não é o ego. O ego não é criação de Deus, então não pode ser ele. Ele é criação de Deus. Ele tem que transcender isso, porque senão ele vai continuar prisioneiro das ilusões que o ego traz para ele. Sabe aquelas ilusões do mito da caverna de Platão? Que você fica ali parado no tempo e no espaço, vendo imagens sendo projetadas na parede da caverna e acreditando que aquilo é a verdade? Aí, quando um louco resolve sair da caverna, põe a cara para fora e vê que a realidade é muito maior, volta para dentro para contar para os seus irmãos, o que que eles fazem? Matam o louco. Porque aquilo é um conflito para eles, eles não querem acreditar nisso. Eles não estão prontos para acreditar nisso, eles não querem. O ego não permite. Né? Então, um dos grandes perigos dessa crença na egolatria, principalmente, é a crença da posse. Essa casa é minha, esse carro é meu, essa roupa é minha, essa joia é minha, né? Essa propriedade é minha, esse homem é meu, essa mulher é minha, essas crianças são minhas, esse trabalho é meu, esse emprego é meu, tudo meu, posse, posse, posse. E tudo isso é ilusão. Uma ilusão, né, proporcionada pelo ego, ele te projeta essa ilusão de poder, de posse, para que você se sinta o quê? Olha a criança que precisa ser compensada.
para que você se sinta compensado e ele continue criando as ilusões que ele quer. Né? E olha o absurdo da coisa, de você acumular posses para o futuro, para deixar para a família, para deixar para os filhos, para deixar... Você abre mão de viver o seu momento presente, que você poderia estar utilizando para dar uma educação de valores para os seus filhos. Você abre mão disso para poder acumular bens. Num trabalho que te ocupa todo o tempo, você não tem um mínimo de tempo disponível para os seus filhos, para a sua família. Aí você quer se livrar da birra da criança no mercado e dá para ela o que ela quer. Aí ela cresce e ela exige de você algo que você não tem condição de dar. Aí ela te mata. Como vocês já viram tantos fratricidas por aí. Porque o ego dela está ofendido, o ego dela está ferido. Né? Porque o ego dela não foi satisfeito. Então, se lembrar que o homem, ele é mero usufrutuário. Você não é dono nem do seu corpo, meu irmão. Nem o seu corpo te pertence. O que você leva daqui é o que você aprende. São as suas experiências, são os seus conhecimentos. Nada do que você acumular, bens, posses, nada disso te pertence. Você não é o proprietário legítimo. E você não tem direito à posse eterna. Por isso que muitas pessoas morrem, deixam grandes heranças e as heranças se diluem. Não pertence nem a ele, nem aos herdeiros. Nem as pessoas te pertencem. E você acredita tanto nisso que você desencarna e continua ali, como se estivesse vivo, criando transtornos energéticos, frequenciais para aqueles que estão vivos. Por quê? Porque você não quer abrir mão da posse que você tem sobre aquela pessoa. Aí o viúvo ou a viúva resolvem encetar um novo relacionamento e você está ali para criar obstrução, dificuldades. Porque você tem uma mente concreta que não se desfez com a morte, que continua criando ilusão de que você tem a posse daquela pessoa. Né? Então, a posse, ela é uma ilusão muito perigosa. Ela é tão perigosa que ela leva o homem à loucura. Né? Os ávaros, né? Os personagens. Vocês têm um personagem icônico, né? Que é o tio Patinhas. O tio Patinhas não tem vida própria. Tudo que você vê do tio Patinhas é em torno de quê? Do ouro. Ele não vive e não quer que ninguém viva daquilo. Pergunte ao tio Patinhas se ele acredita que um dia ele vai morrer. Né? Pergunte, né, a uma dessas pessoas muito ricas por que ela não acredita no espiritismo. Imagine só, eu hoje, com o meu carro importado, com o meu relógio de ouro, com as minhas milhares de propriedades, eu nascer mendigo? Isso é invenção de vocês que acham uma desculpa para poder justificar a pobreza de vocês. Claro que ele não quer acreditar. Você acha que a mente concreta vai permitir que você acredite nisso? Não, é. Então, não se iludam. Esse mundo aí de fora
ele não é real. O que não é real, o que acontece com o que não é real? Acaba. Tudo acaba. Né? Ele acaba. Ele não é real. O que permanece? O que é real. Vamos lá. Planeta Terra é real ou é ilusão? Planeta Terra é o quê? Real. Planeta Terra é criação de Deus. Não é isso? Né? Muito bem. Vamos lá. O parque temático de Walt Disney, ele é real ou ele é ilusão? Ele é uma ilusão. Ele foi criado a partir da mente concreta de Walt Disney. Ele criou tudo aquilo que estava dentro da mente dele, ele projetou para fora. Não é isso? Vem um meteoro do céu, cai na Disneylândia, destrói a Terra? Não, destrói a Disneylândia. A Terra pode até criar uma grande cratera, mas ela não será destruída, porque ela é real. A Disneylândia vai ser destruída. E isso vale para tudo. Para tudo. Né? Como a gente vive procurando muitas imagens e muitas conexões para vocês entenderem o que nós estamos falando, por favor, quem já assistiu, assista novamente. Quem não assistiu, faça o favor de assistir aquela fita que se chama 2012. Assistam para vocês entenderem do que é que nós estamos falando. O que é real e o que não é real. Né? Então, vamos lá. Uma casa, ela pode ser destruída numa tempestade. Um navio, ele pode naufragar no mar e deixar de existir. A morte física, ela vai cessar, né? O acesso do homem à realidade concreta, criada por ele. Mas vai acabar com ele? Vai destruir ele? Não, porque ele é criação de Deus. O corpo fica, porque é uma manifestação do Espírito. O que fica disso tudo? O que fica disso tudo? Né? Fica tudo aquilo que não faz parte dessa projeção holográfica. Os valores, os sentimentos, os conhecimentos, as experiências, o caráter. É isso que fica. Então, eu tenho percebido tanta confusão, tanto conflito, tanta angústia, tanta ansiedade em muitos aqui do grupo. E quando a gente vai fazer aquela sondagem, né, no psiquismo, a gente se depara sempre com essa questão ególatra. Aí você fala, poxa, mas eu estou triste. Não é porque eu estou preocupado com os bens, ou com o dinheiro, ou com... Não, eu estou triste porque eu perdi um ente querido. É a mesma coisa. Porque se você ama de verdade esse ente querido, você sabe que o amor é eterno. E você sabe que Deus jamais separa as almas afins. Então, duas coisas. Primeiro, liberte o seu amor. Deixe-o livre para buscar os seus caminhos.
Segundo, você viva muito bem a sua vida para que você possa merecer reencontrá-lo o mais logo possível. Ah, mas não é essa a causa do meu sofrimento? É porque eu estou doente. Aliás, o que tem nesse grupo de pessoas que gostam de adoecer, gostam de adoecer. Por quê? O cérebro, ele se embate tanto de conflitos que o corpo somatiza. Somatiza. Né? O que você não fala fica preso na garganta. Os passos que você não dá se refletem em doenças no pé, nas pernas. Né? A sua falta de ação, a sua inatividade, a sua... Não é isso que eu quero dizer. De iniciativa vai gerar problemas estomacais. E daí por diante. Então, todo dia a pessoa apresenta uma patologia diferente. Aí a gente sonda o psiquismo. Vamos ver, vamos lá no passado. Não está no passado. Está aqui. Aí você vai mais fundo. A pessoa é carente, ela quer receber atenção, ela quer que as pessoas cuidem dela, ela quer ser o centro do seu agrupamento familiar. Então, ela adoece de verdade, ela adoece. Ela gera câncer, ela gera problemas cardiológicos, ela gera problemas gravíssimos no estômago. Ela realmente adoece. Aonde que está a cura? Em revisar a si próprio. Por que ela é carente? Aí você vai lá na infância dela, aí você entende os problemas dos pais em relação a ela, os conflitos familiares, tudo bem. Mas esse não é o momento de cura? Né? Então, a gente precisa se permitir, né, a curar-se, focar no presente, olhar o que eu estou fazendo, o que eu quero, de que forma que eu estou pensando, de que forma que eu estou agindo. Esta é a melhor maneira de eu alcançar o meu objetivo? Eu preciso, gente, ter criticidade, autocrítica. Autocrítica não é esperar o Ascan vir lá de Andrômeda, vir o Étios de Arturus, vir o Zílion das Pleiades, para te falar o que você precisa fazer. Autocrítica. Olhar para si e falar assim, poxa, eu estou pensando de forma errada. Agora, não é tampar o sol com a peneira. É o que eu estou falando. Eu não estou falando que vocês não estão doentes de verdade. Estão, mas por causa disso aqui. Se estão doentes de verdade, o que precisa fazer? Curar-se, tratar-se. Seja de forma alopática, com os médicos da terra, seja de forma homeopática, seja de forma espiritual. Não importa, mas tem que cuidar. E às vezes tratar ambas as partes. Tratar com a alopatia, com a homeopatia, com os florais e com a espiritualidade. Com os tons musicais. Né? Então, esse é o grande desafio da humanidade. Né? Perceber que existem essas duas forças, né? As duas forças, que é a força do amor, que é o que governa tudo, que é a lei universal, e a força do egoísmo,
que vai estar sempre te emperrando, vai estar sempre te segurando para não te deixar dar o próximo passo. Né? Então, voltando lá no Eusébio, né? Não basta o simples reconhecimento da sobrevivência da alma, do intercâmbio entre dois mundos. É preciso o quê? Iluminar o coração, elevar o coração, né? Romper as muralhas que te prendem nessa gaiola criada por você, que te prende nas sombras, que não te deixa iluminar, que não deixa as suas preces ascenderem aos céus. Esquecer as ilusões de posse. Você não é dono de nada. Viva a vida com o que você tem. Você é usufrutuário. Dilacerar esses véus espessos da vaidade. Você não é o seu corpo é só um instrumento, uma ferramenta. Abster-se desse personalismo aviltante. Eu sou, eu posso, eu quero, eu mando. Né? Segundo Eusébio, só assim, para os clarões que vêm do alto, iluminar nosso vale escuro. Então, tem muito orgulho aí para ser trabalhado. Né? Tem muita hipocrisia que chega de agir com hipocrisia, com injustiça, com maldade, com violência. Chega, né, dos vícios, da mentira. Não tem mais como viver em torno disso. Né? Então, eu volto lá no começo. A paz interior é o seu maior objetivo. A paz interior. E você só vai alcançá-la quando você estiver iluminado. E você só vai estar iluminado quando você conseguir se desfazer de todos esses pesos que te atravanca, que te prende. Né? Então, dê menos atenção ao que está errado, dê menos atenção ao problema, foque menos no conflito e dê mais atenção para o que está certo, para a solução. É o que eu sempre falo para vocês. Um sozinho não tem força, um sozinho não é nada, não é ninguém. Mas 8 bilhões de reencarnados mudando a sua forma de pensar é muito. Muda tudo. E se você não consegue 8 bilhões, mude a si, mude dentro da sua casa, ajude a mudar os seus, seja um multiplicador para mudar as atitudes dos seus. Né? E comece pelas coisas simples. Primeiro, deixando de lado as mágoas, os ressentimentos, as dores. Começa do zero. Começa hoje. Coloque novas pessoas na sua vida. Coloque novas motivações. Ah, fulano fez isso. Ah, eu fui traído. Ah, me viraram as costas. Aquelas pessoas não estão à sua altura. Você está num outro patamar. Permita que outras pessoas que estão no seu mesmo patamar cheguem até você. Cuide-se. Cuide-se do seu físico, da sua saúde física. Cuide da sua higiene. Cuide da harmonia do seu corpo, da organização da sua casa. Tudo isso reflete a sua mente. Né? Então, o nosso conselho para vocês é esse. Ou o homem
age a partir do amor e encontra paz, ou ele vai continuar agindo a partir do ressentimento, da mágoa, do medo, e vai viver sempre em sofrimento. Não tem, né, outra solução. E aí, para encerrar, nós vamos, a semana que vem, passar para o parágrafo 27 e 28, né? O tema é outro, mas a gente está sempre fazendo essas conexões entre um estudo e outro, e esperamos que todos esses ensinamentos, esses conhecimentos que a gente traz aqui para os senhores estejam sendo de alguma valia, né, em suas vidas, que de alguma forma isso esteja trazendo alguma calmaria em meio a toda essa tormenta exterior, a todo esse caos, né?